Fala pessoal, sou o Edson, esse é o canal Trading e Valor. Bom, eu queria primeiro começar já fazendo um agradecimento aos meus 400 inscritos no canal. Eu comecei esse canal, já falei aqui algumas vezes, né, como uma maneira de me forçar a ter uma continuidade em estudo, em operação e compartilhando esse desenvolvimento, esse crescimento com vocês, tá? Então disso veio o grupo do Telegram, vou falar daqui a pouco, o link está embaixo. Veio o Robô Long and Short, veio a minha planilha, que é essa que vocês estão vendo aqui. No grupo do Telegram tem uma planilha multi, também não é a mesma, na verdade. Você pode usar para 2, 3 ou 4 pares de ativos. Está gratuita. Essa minha aqui, informação abaixo, eu vendo ela por R$29. Ela tem algumas coisinhas a mais, mas a gratuita que está no grupo do Telegram é plenamente funcional. Então veio tudo isso nesses 3 anos. Esse é o meu 3º ano de canal. Então, primeiramente, obrigado a você que é inscrito. Obrigado a você que também não é inscrito, mas acompanha o canal. Tem bastante gente que acompanha e não é inscrito. Se inscreva, ajude esse canal a monetizar para você chegar a 1.000 inscritos, para ter milhões de dólares caindo na minha conta. Então, brincadeira, tá, pessoal? Sabe que não é assim, mas eu gostaria muito de atingir um patamar maior de assinantes e atingir mais gente, tá? Para a gente compartilhar essa troca aí de informação. E uma coisa que eu achei legal foi o grupo do Telegram deu uma aumentada, tem 130 inscritos mais ou menos, 130 membros mais ou menos lá. E quanto mais gente, melhor a troca, né? Tem muito mais ideia, mais diversidade, mais respostas. E eu estou achando interessante. E essa semana teve uma troca legal. Uma das coisas que comentaram lá, eu dei uma, coloquei, planilhei, peguei 2 casos, eu já falo o que é. E outra coisa que aconteceu, que teve uma troca, foi o fato de porque a gente estuda aqui 9 períodos, né? Eu tenho 9 períodos padrão, e um dos fatores que a gente considera é quanto mais períodos cointegrados, maior essa ideia de uma força na cointegração, né? Uma força no sentido de que tem mais evidência que isso aqui realmente é esse par realmente está cointegrado, tá? E rolou uma troca lá, até com compartilhamento de link de papers, e eu achei interessante, e sim, pelo que tudo indica, a gente pode usar isso como mais uma coisa a mais. Mais uma coisa a mais ficou bom, né? Uma coisa a mais para indicar que esse nosso par está ou não cointegrado. Tá? Por que isso? Porque a gente faz um teste aqui de estacionariedade. Da estacionariedade a gente tem uma relação que a gente, entre os dois ativos, que acaba definindo a cointegração. Mais ou menos isso. Mas esse teste que a gente faz tem um erro, né? Tem um nível de significância e posso ter falsos positivos. Ou seja, eu posso estar achando que meu par está cointegrado quanto ele não está. Tá? Isso é dado aqui pelo esse 99%, que na verdade é 1% de confiabilidade, 5% de confiabilidade, que é o que a gente trabalha. Então pode haver sim. Né? Epa, alarme tocou. Então, rolou essa troca lá. Entrem no grupo, tá? Mesmo que só for para acompanhar, acho que vocês saem ganhando, tá bom? Então, agradecendo de novo aos inscritos aqui, aos membros do canal, tá bom? Bom, essa semana, no meu screening, eu não vi nada de interessante, tá? Tem coisas bastante esticadas acontecendo, vários pares, vários ativos deram pernadas, né? Embraer, a CVC, Gol, Azul, que mais? Teve Educacional que rolou também. Teve uma outra que deu uma distorcida também, que foi que deu um gap. Energias do Brasil, gapiou, porque vai fazer um OPA. Então, tem bastante ativo que já deu esticada e eu não gosto muito de entrar nesses. Também apareceu uma
uma conversa lá se isso não é uma evidência de força, tá? Bom, enfim, eu olhei e só do modo que eu enxergo o mercado, eu gostei mais desse par que está aí na tela, Embraer com SLC. Isso aqui seria uma faca caindo, no meu entendimento, tá? Porque ele não está bonito, apesar de estar cointegrado, é aquilo que eu falei, né? A gente tem, às vezes, cointegração, às vezes não, bem frequentemente aparece como cointegrado quando está esticado assim. Então, por isso que quando estica, está com 99% aqui em vários períodos. Por isso que quando estica, aqui já 95, 90, eu não gosto de operar, porque pode ser uma falsa cointegração, uma falsa sinalização de cointegração, e ele descointegra e vai embora. Então, isso aqui eu encaro como faca caindo. No meu operacional, faca caindo, eu coloco um stop menor, tá? Para evitar justamente que o par vá embora. Mas eu gostei, e a posição dos papéis também é interessante. Já mostro isso aqui. O que era lá? Energias do Brasil. Não, Embraer, Energias do Brasil esticou. Era Embraer, baita volume Embraer, né? O candlezinho aqui já subiu bastante. Era o que? Era uma venda em Embraer? Como tá? Era uma venda em Embraer com uma compra em SLC. Venda em Embraer a gente já começa a questionar aqui, né? Pode até ficar consolidando aqui um pouco. E uma compra em SLC. SLC está interessante para compra, já veio caindo aqui desde dessa região 11%, né? Chegou numa região que é bem interessante essa região, né? Quem acompanha sabe que eu gosto dessas regiões de briga. E essa aqui foi uma região de briga, ó. Topos e fundos até bem longe, olha isso. Região bem interessante para uma volta, ó. Topos aqui, fundos aqui, topos aqui de novo, topos aqui, topos aqui. Tá bem interessante mesmo essa LC. Então, eu acho que tá favorável sim a uma compra. Embraer nem tanto, mas Embraer pode dar uma consolidada, né? O par está mais ou menos equilibrado aqui. Eu tinha achado um período que estava com um beta rotation bom. Agora eu esqueci qual que tá. Ah, tá aqui. É 147 mesmo. 147 períodos. Mas isso, para mim, se encaixa numa faca caindo. Tá certo? Então é esse par que eu tenho para olhar. E outra coisa que eu queria fazer é que surgiu lá no grupo, eu nem verifiquei se estou gravando, né? Tô. Surgiu lá no grupo uma. Deixa eu ver um negócio aqui. Vou colocar aqui certinho. Aqui. Às vezes eu perco alguns quadros na minha gravação, isso que eu fui olhar. Bom, então, o que aconteceu? O que comentaram no grupo? Se não dava para fazer long and short com opções, tá? Eu, num primeiro momento, até deixa eu abrir isso aqui, deixa eu ver aqui. Num primeiro momento, eu falei que era aqui. No primeiro momento, falaram, isso não é um straddle, não é um strangle, não lembro, né? Eu falei, não, o que seria equivalente de long and short com opções seria uma trava. Por quê? Porque eu pensei que, né, você tem uma trava, você tem uma opção vendida, uma opção comprada, então long and short, tá? Mas depois, quando eu fui colocar aqui na planilha e olhar melhor, eu realmente vi que parecia sim um strangle, não um straddle, que eu tenho strikes diferentes. Eu já vou mostrar isso. Então vamos começar por isso. Aqui eu fiz esta planilhinha, tá? Que eu peguei o que? Eu peguei Petro e
peguei dois pares, né? Petro 3 com Petro 4, que são essas opções, e CSNA com GGBR, com Gerdau. Escolhi dois pares em posições que estavam em momento de retorno e fiz com ativo e fiz com o papel, tá? Para ver como ficaria. O que eu usei? Eu usei uma call e uma put. Então, na verdade, ao invés de comprar e vender também opções, eu só estou assumindo compra e eu estou comprando uma opção de venda que se valoriza com a queda do ativo. Tá? A call, que é uma opção de compra, se valoriza com a alta do ativo, seria equivalente a uma posição comprada, e a put se valoriza com uma baixa do ativo, seria o equivalente à posição vendida. Eu fiz assim. Perdão. Daria para fazer sim de outras maneiras, né? Eu poderia vender uma call, vender uma put, mas isso implicaria num aumento do meu risco, né? Porque no mercado, quando eu vendo alguma coisa, eu estou assumindo um risco, tanto que a B3 me chama margem, tá? Então, eu preferi trabalhar sem margem, só assumir compra e comprar ou call ou put. Então, vamos ver aqui no como ficou aqui. Então, deixa eu pegar o par de Petro primeiro. O par de Petro eu simulei nesse dia aqui, ó, 27/2. Eu peguei... O que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Ó, 27/2, Petro estava aqui. Lógico que tem o viés, né? Porque eu sei o que aconteceu no futuro, mas eu quero ver o que aconteceu, acompanhar com os papéis e com as opções. Então, deixa eu tomar água aqui. Então, o que acontece? Aqui, por long e short, a gente espera uma volta, né? Eu estou próximo aos 2 desvios. E se a gente olhar, foi isso mesmo que aconteceu. Voltou, inclusive, bem rapidinho, tá? Os papéis aqui estavam 30 e 26, mais ou menos. E eu procurei strikes próximos a isso. Tanto que a gente vê aqui, ó, para Petro 4, meu strike está em 26,90, né? Lá aqui no papel estava 26,15 e Petro 3 estava 30,07. Eu procurei um strike 29,99, que é bem próximo, tá? Aqui também daria para fazer de outras maneiras, né? Eu escolhi trabalhar com opções ATM. A gente sabe que ATM tem mais liquidez, né? São mais negociadas e também elas têm o seu valor extrínseco maior, né? Elas são mais caras, são mais gordas, né? Mas mesmo assim, eu escolhi ATM. Se eu estivesse vendendo, eu teria um benefício aí, né? Mas como eu estou comprando, talvez, né, isso pudesse ser feito de outra maneira, mas para padronizar, eu escolhi sempre ATM, sempre mais negociáveis, mais negociadas, eu procuro liquidez, tá bom? Deixem aí no comentário do vídeo o que vocês acham, vocês que entendem um pouco mais de opções. Eu tenho conhecimento básico de opções, né? Sei os conceitos, mas não sou um expert em opções. Então, eu escolhi essas aqui, peguei os preços, como foi rápido lá, eu peguei só dados de 27, que é a entrada, 28, e 1º e 2. Dia 2 não negociou a put de Petro. Então, a gente vê, é uma put de Petro, né, Petro 3, entendo que deva ter menos liquidez. Vamos ver aqui. No dia 3, Petro 3 já estava a 27,96. Ou seja, ela andou, ela foi 27, ela foi dentro do dinheiro de 30, estava 20, esqueci, 27,96, 28, né? Isso, 28, estava R$2 no dinheiro já, né? Tanto que aqui ficou próximo. Outra coisa que eu tenho com opções é que, assim, isso aqui é o meu histórico do profit. Então eu não sei se, sei lá, de repente esse 2.2 negociou a meio-dia e não teve mais negócio, e teve os formadores do mercado sempre ali o dia inteiro, né? Então as
puts e calls de Petro, de CNA, de CSNA, de Gerdau, acredito que também, tem formador de mercado, então dá para você negociar o dia todo, tem book o dia todo, mas não necessariamente tem negócio. Então isso aqui reflete o último negócio, não o que estava no book. Então isso aqui também está sujeito à distorção, tá? Mas como a gente está fazendo um estudo só prévio, só para saber se daria para trocar minha posição em ativos pelas respectivas opções, então tá válido, mas só ficando esse alerta, tá? Isso aqui é o preço do último negócio, não necessariamente o preço do o preço que rolou, preço negociado, tá? Até porque muitas vezes opção nem tem leilão. Quer dizer, tem leilão, mas não tem negócio no leilão. Então fica o preço do último negócio, tá? Então, o que eu fiz? Uma coisa que eu percebi aqui. Vocês sabem que eu entro com uma mão pequena, né? Meu loss é R$200, mas eu peguei e fiz outro valor aqui, porque uma coisa que acontece, deixa eu colocar de novo ali no 27, que é quando eu considerei entrar. O que acontece? Se eu fosse considerar aqui pelo beta, estaria dando 400 para 434. O meu beta é 1,08. Eu acabaria aqui fazendo um long short nos papéis de 1 para 1, né? Acabaria arredondando para 400 para 400. Eu perderia esses 34 aqui, né? Eu estaria fora dessa relação de beta neutro, porque eu preciso fazer a aproximação. Então, o que acontece? Uma coisa que eu percebi que é vantagem de opção, eu posso trabalhar, como eu coloquei lá, com 1.100. Ó, se a gente colocar 1.100 aqui, a gente fica bem próximo de 1.200 de lote cheio, só 7 de diferença. Né? O lote cheio aqui seria 1.200. Então, trabalhando com opção, a gente tem uma filtragem mais fina, né? Um ajuste mais fino. Eu posso trabalhar mais preciso. E enquanto se eu fosse trabalhar com Petro aqui, eu teria que ter esse capital aqui, ó, 33 mil, né? Eu teria uma margem grande aqui para esse volume. Outra vantagem de opções é trabalhar alavancado. É alavancagem. Por quê? Se eu fosse comprar call e put aqui, eu gastaria R$2.800, não teria margem. Eu estou comprado, duplo comprado aqui, né, em opção. Não tem margem. Quem compra não tem margem de garantia. Então isso eu achei bastante interessante e vamos acompanhar a operação aqui. Então isso aqui é o total da minha posição, ela cresceu e cresceu aqui. Teria me dado, ao final, no dia 3, um lucro de R$619. O que é esse lucro? É posição final menos posição inicial. Tá? Então aqui é como ela se desempenhou. Como ela desempenhou ao longo dos dias. Enquanto que meu long and short teria me dado um lucro aqui. Cadê? Ah, eu não coloquei, não registrei a posição. Vamos registrar a operação. Vamos fazer com essa mesma quantidade aqui. 1.100 por 1.200. Eu registro aqui, vamos ver o meu financeiro. Então vamos andar aqui. No dia 28, deu 316. No dia 1/3, estaria dando um lucro de 388. Eu teria que tirar essa taxa. Taxa aqui, veja que ficou caro, né? Que é o aluguel da ação mais os emolumentos Bovespa. Então eu pagaria nessa operação R$43 de taxas para B3, tá? Considerando corretagem zero aqui que eu faço na Genial, 43, que aqui eu pagaria bem pouco, né? Não coloquei, mas 2.800 sem corretagem pagando só B3, esse é um custinho bem mínimo, né? De taxa B3. Então, outra coisa, meu lucro ficou 388. Com opções, ele teria ficado 619. Eu não confiaria muito nisso aqui, como eu falei, a gente não tem o que aconteceu no dia, tem o histórico pode sim estar distorcido, eu posso ter um preço da opção do último resultado que não foi exatamente o preço que estava ali no long and short, na saída que eu sairia, né? Então, mas só para a gente ver que funciona, dá para fazer, né, com opções também.
A mesma coisa aqui eu fiz com CSNA e Gerdau. Vamos colocar o par ali. CSNA 3, CSNA 3, 1GGBR 4. Isso aqui eu coloquei, eu coloquei aqui, ó, dia 17/2, não, acho que não foi, só ver o dia que eu coloquei lá que eu já esqueci. Foi 3/3, então foi depois. Eu peguei outro exemplo, eu sei que não está num gráfico bom, mas só para um ativo com liquidez. Opa, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Eu acabei fazendo coisa aqui que não era, eu acabei colocando um copiar aqui. Então isso aqui é o preço C2. Aí. Não, peraí, C. Deixa eu ver lá. BC. BC, isso mesmo, 17,40, tá? Então, no dia 3, vamos colocar aqui, dia 3, aqui. Considerando entrar na posição aqui, tá? Meu beta aqui, deixa eu tirar o lote, a gente está com beta de 0,40, eu arredondei aqui, ó, coloquei 700 para ficar mais ou menos 300, e é o que eu coloquei aqui também, né? 700 com 300. Então, eu fiz essa operação, deixa eu colocar aqui, vou fazer dessa com o mesmo volume, não vou me aproveitar da alavancagem, fazer com o mesmo volume, certo? E aqui também, ó, eu teria a minha margem, né? Os alarmes só tocando, tem compromisso daqui a pouco, coloco para me lembrar. O vídeo já está longo, mas acabamos em pouco tempo. Só fazer isso com você. Então, vocês. Então eu teria minha margem, que eu não teria lá, né? Que eu estaria vendido. E vamos ver, terminando, eu coloquei terminando aqui no dia 9. Eu fiz uma operação mais longa aqui. Gente, ó, teria passado por momentos menos 79 de prejuízo, então passou por altos e baixos esse trade, né? Então teria passado por menos 79. E no dia 9 fechou a operação com um lucro de R$ 563 aqui, certo? Então, andando meio desvio, né, um lucro de R$ 560. Vamos ver como ficou com opções. Com opções, a gente também passou por períodos, ó, menos 81, lá tinha dado menos 79, a gente passou por períodos também de prejuízo e terminou no dia 9 a 444. Essas duas opções estavam com um book melhor, pelo visto, que teve mais book vários dias, né? Então, por isso que eu aproveitei e fiz uma operação mais longa. Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui não é um estudo aprofundado, mas só para a gente ter uma ideia, que daria sim para entrar em opções, olhando o papel, a gente olha os papéis, olha o long short dos papéis e entra nas suas opções, tá? Eu entrei aqui em opções no dinheiro. Aqui eu coloquei os prós e contras que eu consegui pensar. Se você vê mais alguma coisa, coloque nos comentários aí, compartilha com a gente. Os prós, que eu já falei, a alavancagem, que a gente viu aqui em Petro, que é bastante interessante, né? Principalmente que Petro NPN, você tem que estar com uma posição grande para ter um lucro e você precisa estar com uma margem grande também. Então, alavancagem, com um pequeno valor, eu já consigo entrar em posições grandes. Me permite um ajuste mais fino, como eu falei, né? As Petro estavam 1,08. Então, se você for entrar no papel, você tem que entrar com grandes posições, né? Então, você consegue ajustar isso aqui, né? Ou tem que arredondar no papel, isso aqui você consegue ter esse ajuste mais fino com opção. Os custos da B3, né? Que como você está com volume menor, você tem menos custo. E não chama margem, porque eu estou
comprado em opções, uma call e uma put. Isso eu achei bem legal. Contras eu tenho vencimentos, né? A opção é um contrato, o contrato tem um tempo fixo para acabar. Então tem o vencimento. Embora a gente não costuma trabalhar com meias-vidas longo, que é o nosso tempo da operação, tempo esperado, não costuma trabalhar com meia-vida longo. As opções no Brasil, por enquanto, são 30 dias, né? Parece que tem estudo aí para mudar, não sei se já entrou, mas por enquanto 30 dias. Então a gente tem meia-vida menor que isso, tá? Dá para entrar. Decaimento do teta, mesma coisa, né? A opção comprada, você perde teta, você perde valor com a passagem do tempo, tá? Então isso também é um ponto contra. Mas, de novo, a gente entrando em meia-vidas mais curtos, você tem menos impacto do teta. E outra coisa é falta de liquidez. Apesar de ter market maker, você tem o spread, né? Porque o market maker está lá, mas ele, no contrato dele com a B3, ele tem que falar, ó, eu tenho que ter um spread X. Ele mantém aquele spread X. Então, você não entra, normalmente, se você quiser sair na hora ou entrar na hora, você não pega o spread que você quer, você tem que negociar o seu spread ali, tá? Então isso também eu vejo como um contra. Não consegui pensar em mais nada, qualquer coisa comenta aí embaixo. Então, no geral, eu gostei bastante dessa troca, eu achei bem interessante. E fazer mais uma coisa aqui, para mostrar para vocês, tem uma planilha de opções que eu comecei a fazer, e eu coloquei nela aquelas opções de Petro, né, do primeiro, para ver como que seria o desenho aqui do lucro-prejuízo. E realmente tem cara de um strangle, né? Óbvio que não é um strangle, porque eu tenho calls de papéis, né, diferentes. Né? É uma Petro 3, uma Petro 4, ficou com essa carinha que eu tenho de strangle. Só para a gente poder enxergar como que fica a coisa, tá? Mas seria algo próximo a um strangle e não a uma trava, como eu tinha falado originalmente no grupo. Tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar. O vídeo ficou já longo, 28 minutos de vídeo. Então, deixe seu like. Se você achou o conteúdo interessante, se inscreva no canal, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos e entre no grupo do Telegram, tá? Eu acho que vale a pena. Quanto mais gente, mais troca, mais discussão, isso é sempre positivo para todo mundo, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.